Bom, pessoal, hoje nós vamos continuar com aquele mesmo assunto que nós já abordamos, tá? Mas hoje nós vamos falar sobre alimentação. É um assunto que eu acho que dá para todo mundo cuidar. É uma coisa muito interessante, muito fácil de ser feito, mas se não tiver consciência, não sabe. Todo ser humano, tudo na vida precisa de uma boa alimentação. Você pega as plantas, se você não adubar direito, não nasce a planta nem as frutas que você quer, certo? Então assim, e se você vai colocar um filho dentro da barriga, certo? Você também tem que, tal como ele, tem que adubar ele, tem que colocar os nutrientes que você precisa para desenvolver um filho, tá bom? Então vamos lá, tá? É uma continuação disso, nós vamos falar sobre alimentação, tá? Tem a importância do desenvolvimento na criança, a questão da alimentação. Tá? Vamos falar sobre a alimentação no ser humano. Tudo começa com um princípio básico. Tá? Todos os seres foram formados a partir de energias vibratórias do som, que são os ventos, que produzem esse som, das cores da luz do sol do céu, que estão no céu, que moldam o nascimento, que tudo que está na Terra, para desenvolver o tato, a sensibilidade, o odor e o sabor. Isso aí é que vai nascer um ser humano inteiro. Bom, a partir dessas energias é que nasce toda a vida na Terra. E aí eles são muito importantes no desenvolvimento de uma criança. E de onde tiraram essas ideias? Né? Como é que fica? O desenvolvimento de todos os seres, a maior parte, acontece perto de uma água. Onde tem água? E tudo precisa de água. E no caso, são os rios, né? Toda a vida nasce perto de um rio. Certo? Em acupuntura, esses rios, nos seres humanos, eles são representados como os vasos sanguíneos. Tá? Para você ver como ele faz uma similaridade. Tá? Cada lugar tem um clima, certo? Tudo floresce em volta desse rio. Esse rio pode ser na região norte, que é mais frio ou mais quente, depende do hemisfério onde você está. Bom, e aí tem no que estuda na acupuntura, tem a tal de vias fluviais, que é o capítulo 12 do Lin Shui. Isso aí, só para dizer, daqui eu não estou tirando só da minha ideia, é da onde eu tiro essas ideias, tá? Entender, dependendo da região do seu desenvolvimento, tem um tipo característico de vegetal. Nesse local do desenvolvimento também desenvolve um tipo de animal. Tá? Aí eu falo assim, que no Brasil a gente tem a onça na Amazônia, mas não tem no agreste nordestino, não tem onça, ele tem jaguatirica. Você vê que depende do tipo de alimentação, estimula o nascimento de um tipo de animal no local. E as aves, por exemplo, que você acha na Amazônia, é diferente do agreste, do cerrado, são coisas diferentes. E aí o ser humano, ele é a parte mais evoluída de todos os seres. Ele acaba tendo no DNA dele um pouco de cada uma dessas memórias. Bom, e os alimentos, observar que os alimentos ficam disponíveis em cada região e desenvolvem um tipo de animal, foi o que eu acabei de falar. E para o ser humano, o tipo de alimento de cada região favorece os seus descendentes também, né? Então, assim, eu sempre falo assim, o japonês da qual sou descendente, ele gosta de comer bastante alga marinha, certo? Tá certo, alga marinha para o japonês eu acho importante, mas eu não sei se para um português, por exemplo, um árabe, se alga marinha seria o melhor. Eu acho que é o que eles comem, nossos ancestrais comem, é que seria importante, tá bom? Isso para não analisar de uma forma muito restrita, muito fechada, tá? Então, assim, mas tem no princípio fundamental, assim, todos os alimentos são originários de cores e sabor, principalmente. Tem um odor e tem um som, mas nós vamos falar principalmente da cor e do sabor. Bom, podendo fornecer alimentos para o desenvolvimento de uma criança desde a gestação. Olha, isso começa lá na gestação. Lembra que eu falei, você vai plantar alguma planta, você precisa de adubo.
Se você vai plantar um filho na sua barriga, você tem que dar todos os nutrientes para ele poder crescer, certo? Para nascer com seus órgãos bastante fortalecidos. E como é que ele está explicado assim? O que a acupuntura fala? Isso já foi, nos vídeos anteriores eu já coloquei alguma coisa, mas eu gosto de reforçar bastante essa ideia, tá? Então cada cor e cada sabor fortalece um órgão, tá bom? A cor verde, o sabor ácido ou azedo, ele ajuda o fígado e os músculos. O vermelho amargo, ele ajuda o coração e os vasos sanguíneos, principalmente o sangue. O amarelo e o doce, ele melhora o baço pâncreas, que é a derme, a sua pele, tá? Ele vai melhorar. O branco e picante, ele ajuda o seu pulmão, a pele, a epiderme, tá? O preto salgado, ele ajuda seu rim, seus ossos. Né? Então, assim, toda vez que você tem lá, por exemplo, você tem um fígado bom, a criança dificilmente vai pegar tantas infecções, que está ligado muito à imunidade. O coração, ele nasce forte, tá? O baço pâncreas, ele vai deixar sua pele mais bonita, certo? O pulmão, ele evita da criança pegar resfriado de qualquer jeito, tá? E o rim fortalece os ossos dele, tá? E assim, o que a acupuntura ainda fala? Que cada cor, cada sabor dá um tipo de personalidade da pessoa, né? Se ele come bastante, se você ofertar para ele o verde, o ácido, ele vai ser uma pessoa mais corajosa, tá? Se você dá o vermelho amargo, ele vai ser mais bondoso, uma pessoa mais bondosa. O amarelo e o doce vai deixar ele mais inteligente. O branco e picante, ele vai ter uma sensibilidade mais aguçada. O preto e o salgado, ele dá persistência, dá força de vontade. Tudo isso que, assim, a gente fala, na minha raça de japonês, você fala assim, você pega um sushi perfeito, o sushi ele tem que ter 5 cores e 5 sabores. Certo? E aí você fortalece todos os órgãos toda vez que você come. Não é comer. Quando a pessoa come só um tipo de sabor, ele pode até melhorar aquele órgão, mas o resto fica desequilibrado. E o que a gente precisa para uma criança é ele ter equilíbrio. Qualquer um desses órgãos mais forte, e depois na vida ele escolhe o que ele vai querer ser. Agora, se eu só dou um tipo de alimento para ele vai ter deficiência dos outros, certo? Você vai dar lá muito doce, que é o mais comum, ele pode ser até mais inteligente, né? Tem uma boa memória, mas não tem coragem de enfrentar a vida, não é bondoso, a maioria das pessoas não gostam dele, ele não tem uma boa sensibilidade, não percebe se está agradando ou está desagradando, certo? Não tem persistência, começa uma coisa logo, já para, tá? Tudo isso para a gente ir pensando. Nós vamos cada vez falar mais sobre isso, nós vamos esmiuçar um pouco mais essas ideias, tá bom? Muito obrigado por enquanto.